Maneiro esse filme, cara. É maneiro. Não, essa linha do contato, é o contato ou de terceiro grau, de quarto grau, isso aí são O legais. que é um contato de terceiro grau? Ah, cara, aí sim. Porque é o seguinte, né? Então vamos lá, para o lado ufológico. O que é o primeiro grau? Quantos graus tem? O pessoal classifica até 9 graus, cara. Nossa! Tá? Sendo o nono você ter experiência. Então quando o cara chega e fala da sonda anal, isso aí é um contato de 9º grau. Tá, quando chegou a ter uma experiência Até demais. íntimo demais e tudo. É não um sei o quê. cruzo alienígena. Isso Tá. aí. Tá. Cara, então começa a evoluir. O primeiro grau, você vê só tipo uma luz, uma coisa assim. O segundo grau, você já vê alguma coisa que você consegue determinar uma forma e não sei o quê. O terceiro grau, quando aquela coisa que você viu, ela já pousa e já sai alguma coisa. Porra! É. Porra, Ou você esse é vê o algum terceiro? ser e tal. É, o terceiro, né? O filme é isso, né? É. Ele pousa naquela montanha lá. Pousa, tal, não sei o quê. O quarto é quando você começa a ter algum tipo de interação, seja através de sonhos, seja através de telepatia e tudo. Eu acho que o quinto é quando você entra na nave, mas aí não tem ainda muito contato físico, não. É só um rolê, é o Uber. É. Aí a partir do sexto em diante é que o negócio começa a ficar Aí sério. vem o date. Sexto é o date. Isso aí. Né? O sétimo ele te pagou uma cerveja. Uma cerveja, isso aí. O oitavo ele te levou pro quarto. O Campari no oitavo. E no nono, sapeca lelé. fábrica de Isso aí, híbrido. é mais ou menos essa gradação. A escala. Muito bem explicado pelo Igor aí. Entendi. Cara, eu não sabia que tinha até o nono. Tem. Caramba. Você pega aí o pessoal que estuda ufologia, tem até o É nono grau. basicamente a narrativa de um cara entrando na nave. É. Em capítulos, assim. É porque quando você entrevista alguém, né, que viu, você tem que começar a perguntar, mas você viu só? Ah, não, pousou. Mas você chegou a ver se tinha alguma criatura? Ah, não, eu vi sim. Você entrou na nave? Ah, entrei. Então o cara vai evoluindo ali nos graus, entendeu? E aí, você teve contato com o C? Não, tive sim. Aí tem, acho que... Pagou uma cerveja? Pagou a cerveja, exatamente. E aí sapecou ali, né? Aí você já pronto. Fermentado em Plutão, né, cara? É por aí mesmo. Sapecou-lhe. E pior que tem muito relato de cara que transa com alienígena. Muito. Muito relato. Tem também um meme famoso que é alienígena, porra, abduzindo vaca. Sim. Né? Então, Pra aí, fazer hambúrguer. aí esse é o verdadeiro, é o chupa-cabra, né, que a gente chama. Os chupa-cabras, que é uma como que eu vou dizer assim, uns fenômenos começaram a acontecer ali na América Central, quando os bichos apareciam só sem nenhum órgão interno, mas sem sujeira de sangue nem nada, entendeu? Então o pessoal apelidou aquele fenômeno ali de chupa-cabra. O que acontecia? Então acontecia com vaca, acontecia com cabra, com esses bichos. Eles tinham um corte perfeito e aparentemente por aquele corte tinham tirado todas as vísceras e tal. Pra quê? Aí diz o pessoal, talvez pra estudar, pra entender como que é esse bicho que tá aqui nesse planeta, entendeu? Então aí que surgiu o chupa-cabra. Mas, cara, é isso que é bizarro. Eles fazem esse relato de chupa-cabra há décadas. Então, porque aí é que é o negócio, porque aí você começa a misturar com o folclore local. Você tinha perguntado da Operação Prato, né? A Operação Prato era o chupa-chupa. Chupa-chupa. Porque o que acontece? As pessoas, elas viam uma luz e aparecia uma ferida na pele delas, uma queimadura e coisa assim. E elas começaram a apelidar aquele negócio lá de chupa-chupa. Ah, o chupa-chupa. Ah, ontem eu vi o chupa-chupa, tal, não sei o quê. Até o ponto que o negócio... Como que aconteceu a Operação Prato, né? Esse negócio acabou meio que fugindo do controle a ponto do exército ter que interferir lá na ilha de Colares, lá em Marajó, né? O Laudo Colares, em deu Marajó. histeria coletiva, né? Exatamente. A minha visão disso é que aquilo lá não é absolutamente nada, é apenas uma histeria coletiva, entendeu? Mas o exército foi lá, montou acampamento, fez foto, fez desenho, passou lá não sei quantos meses, e aí depois tem toda a parte posterior, que é quando o coronel que estava lá, logo depois que ele explicou, ele morreu, o outro que se matou. Então tem toda uma coisa que acontece no entorno da Operação Prato, entendeu? Queria ter de Varginha, né? Teve soldado que morreu, e tanta coisa que Isso foi aí. acontecendo nas proximidades que as pessoas vão juntando e criando uma narrativa. Isso mesmo. Né? Que vai até... sem querer fortalecendo a narrativa do ET, da abdução e daquela coisa toda. Exatamente. Então tem todas essas... Uma coisa também que tem que ser falada é que, tipo, a mente humana é muito poderosa, que é essa coisa da histeria coletiva. Eu já vi casos de histeria coletiva bizarros.
Tipo, tem a noite da dança, que eu esqueci que país, não sei se foi na França. Eu sei que tinha 2 pessoas dançando numa praça, e aí não tinha motivo aparente, né? E algumas pessoas começaram a se estimular e começaram a dançar junto. Chegou uma hora que tinha uma galera dançando. E ninguém sabia o motivo, só que foi virando uma histeria coletiva. E eles passaram dias dançando e pararam quando ficaram exaustos. Eles ficaram exaustos, alguns desmaiaram. E não sabiam o motivo. Então isso é um tipo de histeria. Harlem Shake. Cara, isso aí é a coisa mais fácil de você fazer. Qualquer um pode fazer isso na rua da sua casa agora. Chega na rua, fica olhando pro céu e fala, olha lá, cara. Caramba! Olha que coisa. Você vai ver, cara, que vai passar uns 10 minutos, vai começar a juntar gente do seu lado. E vai começar a olhar e falar, caramba, pior que é mesmo, cara. Mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada, as pessoas vão começar a olhar e vão começar a concordar com o que você tá falando. Cara, isso aí é um exercício. O pessoal fazia isso de pegadinha. Lembra as pegadinhas? O pessoal fazia isso e depois falava, cara, não tem nada ali. O pessoal ia embora. Por quê? Porque isso é uma coisa da mente do ser humano mesmo. É o subjetivo. É uma coisa impressionante. O sugestivo, na verdade. Isso. Teve um caso no México, uma escola, que tinha um aluno que tinha morrido recentemente. E uma aluna, durante o recreio da escola, ela colocou na cabeça que tinha visto esse aluno falecido lá. E ela começou a chorar e falando que estava vendo ele. E aí os outros alunos, as amigas dela começaram a chorar e falar que estavam vendo também. E virou uma histeria coletiva na escola. E não tinha nada. A mina viu, se confundiu alguém parecido. E aí todo mundo estava vendo. Mas é histeria coletiva. Então tem vários casos de histeria coletiva. Então tem um caso de abdução de pouso de nave, que várias, acho que 9 ou 11 crianças viram, e que também é classificado como histeria coletiva. Então, porque a mente humana é muito poderosa. Acho que na vez que eu vim aqui, acho que eu cheguei a comentar uma coisa que aconteceu comigo, que eu tava deitado na minha cama, virado pra parede, e eu coloquei na minha cabeça, não sei porquê, não sei se eu tinha visto algum filme que tinha me impressionado, que tinha alguém atrás de mim, né? E eu comecei a pensar nisso e comecei a acreditar mesmo que tinha uma presença atrás de mim. Ih, rapaz. E aí eu senti até respirando na minha nuca. E aí quando eu virei, não tinha nada. Mas foi minha mente, cara. Eu fiquei tão alucinado com esse negócio de acreditando e achando que tinha alguma coisa. Só que o que acontece? Nessa época, eu não era agnóstico. Eu era cristão. Então eu acreditava. Tu achou que era o diabo? Coisa do tipo, fantasma, coisa do tipo. Eu tinha um pavor de fantasma, cara. Aí fica pra você entender tudo isso. Existe uma música que conta tudo isso. Fear of the Dark. Fear of the Dark, pode crer. Tudo que ele fala ali, você pode ver. Ele fala, né, nos versos lá, se você ler as estrofes, quem nunca pensou, né, que você estava sozinho em casa e pensou que tinha alguma coisa? Quem nunca ouviu um barulho pensando que era... Porque isso, cara, é a mente do ser humano. A nossa mente, ela é carregada de referências, informações, que às vezes você vê uma sombra, você fala, caramba, cara, que sombra que aquilo é um bicho, entendeu? Não é nada, Quem cara. nunca esteve em casa sozinho, absolutamente sozinho, tá aqui no computador, daí ouve um barulho na porta, e aí você... É você, Satanás? Aí você ouve uma voz. Eu não. É um gato. Poxa, que tem bicho em casa, então deve ouvir. Cara, uma das coisas mais todo mundo, preste atenção aí, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir os estalos na sua casa. O que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se, né, o material da geladeira começa a instalar, Expandir. outra coisa começa a instalar, é simples. Então me explica assim, o seguinte fato. Fato, porque assim, ninguém me contou não, aconteceu comigo e eu não tava maluco. Que no dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu, já manja essa história, eu tava deitado, era uma sexta-feira, eu dava aula, não, era quinta-feira de noite. E eu dava aula, o único dia que eu não dava aula era sexta-feira. Eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado. E domingo também não dava. Eu tinha chegado do trabalho, tava todo mundo dormindo. Nessa época já tinha a Luísa, era um bebezinho, Carol e a Mariana, todos dormindo. E eu tinha um projetorzinho, eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Mas aí tá pronto, né, cara? Aí. Você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Estava assistindo A Invocação do Mal. Aí, eu tava deitado pro projetor funcionar na moral, tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. E aí eu tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão e ela tá ali desesperada, não sei o quê. E meio que o monstro do filme é uma bruxa. Que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê. E depois ela se mata enforcada numa árvore característica, que inclusive tá no pôster do filme. Aí ela
A Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê. Aí só cai, assim, pum, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo, cai que assim, uma pessoa enforcada. Aí, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Nesse momento, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada eu nunca vi de novo, inclusive, depois disso. A lâmpada, explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. Pausou só? Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa, bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha explodido. E eu, caralho. Tô com cagaço. Aí botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixada e levantar a vibe. Entendi, pra poder tirar aquilo da cabeça. Não era 3 da madrugada, não, né? Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. Mas aí eu botei... Sério mesmo, juro. Botei uma música da galinha pintadinha pra dar uma levantada. Tomei uma água, não sei o quê. Depois que eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme e não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada, com eu vendo Invocação do Mal, cara. E bem na hora que a moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que timing, hein? Que aparece Sete Pele, bem na hora. Cara, tem umas coisas que assim, que... Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. Cara, o universo convergiu... Que nem o surgimento da vida é coincidência. O universo convergiu pra esse momento no teu quarto pra estourar a lâmpada. Olha isso. Cara, mas tem umas coisas, cara, que não dá pra explicar, assim. Pelo menos de maneira fácil. E eu tô zoando vocês, eu não espero uma explicação séria disso que eu acabei de falar, tá ligado? Eu quero acreditar, tudo indica que foi apenas uma coincidência mesmo. Mas então, sempre fica aquela pulga, né, atrás. A probabilidade é sempre calmiúdo. Então, tinha um amigo, que ele, quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Né? Tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo. Eu tenho um cagaço desse papo de amigo imaginário, então, irmão. Aí é do mal. Depois que ele cresceu, ficou com 5 anos, sei lá, ele parou de ver esse amigo imaginário. Aí passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou-se os anos. Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de fotos antigo e tal. E aí ela tava passando as fotos, mostrando pra ele. E ele parou numa foto assim e falou: nossa, quem é esse cara aqui? Aí a avó dele falou: esse aqui é teu bisavô. Aí ele começou a chorar. Porque ele falou: mano, esse é o cara que eu via quando era criança, que interagia comigo. Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava com o olho cheio de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo... Como é que explica uma coisa dessa, né? Não sei. Aí o espiritismo tem explicação pra isso, né? Tem. Mas como é que o Serjão... Que ele teria uma certa mediunidade, né? Sim. O cara... E o Gordão Foguete, o que diria? Não, o Gordão Foguete é que o cara tava viajando. É uma dilatação do espaço-tempo. O Gordão Foguete ia falar, cara, você tá viajando. Imagina, porra, pois é, esses espíritos, esses bagulho aí, eles dão molinho, mané. Porque, porra, é só aparecer pro Gordão Foguete. Pronto. Ninguém quer aparecer pra mim, tá vendo só? E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre. Tipo, tinha que ficar perambulando pela casa que ele viveu todo sempre. Não, ele não tava perambulando, ele tava ali com o bisneto dele. Isso é, que ele não chegou a conhecer, é verdade. Tava ali. Tá Pô, aí, meu bisneto, tá caralho, e o tempo passa diferente, irmão. Lembra da cápsula lá? Da cápsula alienígena. É verdade. O Igor gostou da cápsula. Mas... Não, eu queria que ela fosse o contrário. Entendi. Então, falam que a esquizofrenia, quando a pessoa é criança, é mais frequente. Aí depois as pessoas acabam parando de ter as crises de esquizofrenia, né? Quando a criança é mais comum. Então, tem pessoas que têm esses amigos imaginários e é já um indício, ou um sintoma de uma futura esquizofrenia ou uma esquizofrenia que vai sumir, né? Então, eu penso nisso, nessa explicação científica. Até para abdução, né? Tem muita abdução que a explicação é esquizofrenia ou alucinação. O cara tá... Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura UFO ainda não é tão grande assim que nem é no México. No México, a galera acredita muito em alienígena. Então, tem gente que tem paralisia do sono. Você tá lá, aí você... Que deve ser assustador também. Eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra. Você nunca... Cara, é horrível. Eu tive umas 2, 3 vezes. Ah, é? Porra. E Como é que é? Descreve aí. Então, você tá na cama. E aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Você tá com o corpo paralisado. Mas acorda hardcore mesmo? Acorda... Então, é como se fosse um meio termo entre
entre tá acordado e tá sonhando. Então você tem ainda uma coisa meio lúdica na sala, no local que você tá. Você tá vendo o ambiente que você tá, você sabe que é teu quarto. Você tá de olho aberto. Isso. Só que ainda tem alguma coisa lúdica, às vezes alguma alucinação que você tem. Então, e é sempre um bagulho bad vibes, no teu caso, por exemplo? As que eu tive foi tudo bad vibes, cara, mas por conta das crenças que eu tinha. Como eu tinha uma crença religiosa, então eu via fantasma. Aí tem uma vez que eu tava lá, Nossa acordei, senhora. Fiquei paralisado na cama. Foda-se o que é real ou não. O importante é o que tá aqui. Mas isso é verdade. O que importa é o que tá dentro da sua cabeça. Isso aí é mesmo. Então, eu tava lá, acordei, olhei pra porta, tinha tipo um hobbit, um anão, um ser humano de estatura pequena. Um sete pele. Um sete pele. E eu queria gritar, cara, porque, cara, como é que esse negócio entrou no meu quarto? Aí ele veio andando devagarinho na minha direção. Que isso, meu irmão? Quando ele tocou a minha mão, eu deitado na cama, ele tocou a minha mão, aí eu gritei. E do que eu gritei, ele sumiu. Meu irmão acordou. Caramba, o que aconteceu? Aí eu tive uma paralisia do sono. No México, acontece coisa semelhante, só que as pessoas, de vez em ver um anão, um fantasma, qualquer coisa, eles vêem, tipo, um OVNI parando na janela, jogando uma luz nele, sabe? Por causa que tem muito a ver com o seu subconsciente, as coisas que você consome. Entendeu? Então, muitos casos de abdução são explicados por episódios de esquizofrenia, de alucinação. Minha mãe, quando era menorzão, minha mãe contava a história de um... que... Eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela, mas ela me alertava pra assim, se eu podia acontecer de eu estar dormindo e acordar, não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu. O homem de chapéu meio que me apertando, tá ligado? No peito, né? Apertando, fazendo pressão em cima de mim. E eu tinha uma chance de... Era uma lenda. Mas assim, se eu conseguisse tirar o chapéu dele, no outro dia eu receberia um prêmio. Ficaria rico, alguma parada assim, tá ligado? Que doideira. Olha só. Deve ter sido alguma coisa que foi passada da família dela, claro. Assim, o caralho, lá do interior do Rio. Não, e é interessante você falar Na isso verdade, porque ela veio da Paraíba. tem muito relato de homem de chapéu. Sabe, de cara no quarto, de chapéu, e a pessoa não consegue se mover. Que doido. Men in Black. Men in Black, né? A síndrome dos homens de preto, que a gente fala. Por isso que eu falo, mano, a mente humana é muito poderosa, cara. Então tem gente que se confunde, acha que viu uma coisa e não viu. A abdução tem umas histórias muito... Tem essa parte, mas tem umas histórias muito tristes em abdução, cara. Na meados da começo da década de 90 ali, era a hipnose regressiva, ela virou meio uma moda dentro da ufologia. Porque falava o seguinte, cara, se você viu alguma coisa e eu te levar pra fazer uma hipnose, tá tranquilo, cara, que você vai lembrar de tudo, tá beleza, então tá aqui, ó. Então ela começou a ganhar até uma certa credibilidade, não sei o quê. Eu cheguei a levar algumas pessoas pra fazer, entendeu? E o resultado é triste pra caramba, cara. Caramba. Porque, na verdade, a abdução, na verdade, cara, eram abusos sexuais. E de pai e tudo mais. Criava não, cara. Às vezes o pai falava. Isso foi revelado durante a hipnose. O pai falou assim, ó, quem veio aqui te pegar foi o ET. Então você vai falar que sempre foi o ET. Caramba. Que entrou no seu quarto e tal. Mas na verdade era o pai. Porque na hipnose a pessoa ficava assim, não, pai, não sei o que, entendeu? Então, e depois, lendo vários relatos pelo mundo de abdução e desses lances que foram feitos com hipnose, muitos casos de abuso são descobertos através da pessoa quando ela fala que ela foi abduzida, sabia? Existem características meio... Se você estudar vários, tem meio que um padrão de relato ali que o pessoal já identifica e fala, cara, essa pessoa aqui na verdade sofreu algum abuso quando era criança e foi colocada na cabeça dela para ela, tipo que sua mãe falava, vinha um homem de preto, tal, não sei o que, de chapéu, falava, ó, quem teve aqui foi o ET e tal. E a pessoa ficava falando, repetindo, não, eu fui, o ET entrou, o ET me pegou, o ET não sei... E não era nada disso, cara. Então, Meu Deus. É uns negócios que é complicado pra caramba. Até entra aquela coisa que a gente tava falando, né? Que, tipo, tem muita coisa de relações sexuais com alienígenas. Sim, muita coisa de relação sexual com alienígena vem disso aí também, entendeu? Ou da pessoa que foi... Ou ela recebeu um trauma tão grande que o cérebro dela dá um jeito de esconder aquilo, ou ela inventa uma história pra ela mesma pra tentar se proteger, encobrir aquilo, e ela sai propagando aquilo, falando que tive relação foi com alienígena, foi um ET que eu vi não sei aonde, que eu vi no mar, tal, entendeu? Mas meio que pra fazer esse negócio. E aí quando faz essa hipnose, até hoje o pessoal faz hipnose em supostos abduzidos. E, cara, boa parte do resultado são abusos, cara.
É complicado pra caramba. É um negócio pesado pra caramba. Triste. Tanto que eu parei, entendeu? Fiz uma... Eu falei, cara, não, tô fora disso aí, cara. Eu sempre tive dúvidas sobre esse negócio de regressão hipnótica. Então, realmente, ele vai rebobinando na tua cabeça. Sim. Volta. O pessoal faz até hoje. O pessoal que estuda aí, os ufólogos aí famosos e tal, fazem até hoje isso, É um negócio complicado que doideira, pra caramba. Cara. Rebobinar a mente, lembrar de coisas que você nem... Porque tu faz na verdade, um trabalho pra esconder isso aí tudo, sim, né? Na verdade, você não tá rebobinando a mente, né? O cara, ele tá conseguindo acessar coisas que você encobre, né? Na verdade, ele não tá rebobinando nada. Ele só simplesmente faz lá as técnicas pra acessar coisas que estão no subconsciente da pessoa, entendeu? Caramba. E ela começa a liberar aquilo, entendeu? Você lembra daquele caso do fogo no céu? Charles Watson, tá? Ele teve aqui no Brasil, né? Há pouco tempo, sabia? Ah, é? Ele teve lá no Zé Graça, cara. Foi engraçado pra caramba. Olha só, é um cara que... Década de 70? Me conta isso aí, eu tô por fora disso aí. É um cara que foi supostamente abduzido na década de 70. Ele tava com alguns amigos, lenhadores, né? Isso aí. E aí veio uma nave, jogou uma luz nele, pegou ele, abduziu ele, e os amigos dele viram, saíram embora, lotado de carro, foi embora com medo. E aí esse cara ficou 5 dias sumido. Esse cara que foi abduzido. Aí depois ele reapareceu no mesmo local e... Pelado, tudo. Pelado. E, primeiramente a polícia achou que os amigos dele tinham matado ele, né? Acusaram eles de, vocês sumiram com o cara, não sei o quê. Aí o cara reapareceu, falou essa história toda que tava numa nave, tinha outras pessoas dentro da nave e não sei o quê. E aí passaram ele no detector de mentiras, né? Passaram no detector de mentira ao vivo na televisão americana. Exatamente. E ele caiu, não sustentou. Ah, ele não sustentou? Não sustentou. Na verdade, ele é uma grande... Ele já é conhecido, ele é uma grande fraude dentro da ufologia. Ele bolou tudo isso mesmo, ele fez, foi um negócio meio planejado. E esses 5 dias ele foi para uma cidade do lado, entendeu? Ele ficou escondido numa... Ele tinha lá, os caras viram a cabana que ele tinha. Ele pegou uma cabana numa outra cidade, ficou 5 dias lá e combinou com os amigos dele, dos amigos falarem, nós vimos, tal, não sei o quê. E 5 dias depois esse cara voltou. Esse é um caso de um cara que, sim, ele ganhou muito, tanto que ele dá palestra no mundo inteiro sobre isso, cara. E não tinha um lance também que parece que... Pô, todo mundo sabe que é caô e mesmo assim encontraram o cara. Não, é que assim, as pessoas que falam caô, na verdade, estão querendo encobrir. Entendeu? Não, esse negócio de caô é as pessoas querendo encobrir, o cara tá falando a verdade, então querendo desmoralizar ele. Mas, se eu não me engano, tinha um lance também que ele ia perder um dinheiro com a empresa, e se ele ficasse sumido, não tinha uma coisa assim? Sim. Ele tinha... Cara, esse aí, ele era cheio de problema, esse cara. E acabou que ele inventou essa história toda. Ele foi num programa de TV americano, esqueci qual foi agora. Passaram ele no detector de mentira. E ao vivo, ele foi desmentido. Ao vivo na televisão. Aí o pessoal também fala, mas detector de mentira também, né? Pode ser que... Ele tá nervoso. Tá nervoso, mas ele não passou. Acho que teve mais de uma vez que ele foi no detector, né? Tem uma vez que, sem estar na frente das câmeras, que acho que ele... Que funcionou, né? Aí depois... Aí ao vivo não deu certo. Não rolou. Mas ele é engraçado. Ele teve no Brasil, ele foi lá no Zé Graça. Legal pra caramba, eu não sabia. Ele foi no Zé Graça lá. Caralho, o Sérgio se diverte com essa Paranormal Podcast. Paranormal Experience. Exatamente. Eu vi esse evento, mas não sabia que ele ia vir. Ele veio. Cara, ele viaja o mundo inteiro contando essa história dele. Ele fez a história, cara. Tem um filme, cara. Que passava na sessão das 10, né? Fire in the Sky. Isso. Fogo no céu. Nossa, eu tinha um cagaço esse filme, cara. Que é um filme de terror. É porque é mais um filme de terror. Ele acordando dentro da nave, com aquele pano todo na cara. É horrível, cara. Aí tinha outras pessoas, tudo... né? Que nem no Matrix, tá todo mundo dentro do negócio. Então era basicamente aquilo. E, nossa... E você vê que a história que ele criou, ela é muito caricata mesmo de um... se você pegar todas as histórias, é meio a história que ele criou. Então é muito caricata dele. Ele criou... não, porque eu fui na nave, me deitaram, tinha um pano, na hora que eu abri o olho, tinha uns seres do meu... Então... Ele conta uma história, cara, que você... Sabe igual o bicho que a gente viu aqui? Você fala, cara, isso aí... Você ouve a história do cara, você fala, cara, muito... Mas é aí que eu volto a dizer, isso é uma coisa que tá no subconsciente das pessoas, cara, sabe? A gente consome tanto isso no dia a dia, na cultura pop, não sei o quê... que fica enraizado. Então, quando a gente né, o cara vai inventar um fake news que nem esse cara, o Chupacu, o cara já vai buscando essa bagagem. Claro. Né? E fica tudo meio parecido as coisas. Ué,